O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpas pelo sumiço. Muitos de vocês ficaram preocupados, né? Muita gente me mandou mensagem lá no Instagram perguntando o que estava acontecendo e por que eu sumi, enfim, perguntando quando que sairia vídeo novo, mas cá estou eu. Eu quero pedir também para vocês ignorarem completamente os ruídos externos e principalmente o barulho de passarinho cantando no fundo, que vocês sabem que, enfim, né? Hoje eu vim comentar com vocês sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse é um clássico da literatura brasileira e não é por menos, porque esse é o tipo de livro árido e que te faz refletir sobre diversos assuntos. Mas antes de falar sobre a obra em si, é importante a gente fazer uma contextualização sobre o período em que ela foi escrita. Vidas Secas é uma obra modernista de segunda geração, conhecida também como geração de 30. O modernismo é dividido em 3 gerações, porém a terceira geração é, na verdade, pós-modernista. Então, o modernismo de primeira geração, ele teve início em 1922 e tinha uma temática mais heróica e com apresentações de uma vida mais feliz. Já o modernismo de terceira geração, ele começa em 1930 e se estende até 1945. E essa geração de 30, ela vai apresentar o mundo contemporâneo, o sentido existencial, uma temática sociopolítica e um nacionalismo mais escrachado, digamos assim. Ou seja, será algo voltado para fazer críticas sociais. Vale mencionar, Vidas Secas foi publicado pela primeira vez em 1938. E esse romance se originou de um conto que o Graciliano Ramos escreveu chamado Baleia. É importante também sabermos o que estava acontecendo na Europa e principalmente no Brasil, quando Vidas Secas foi escrito. Lá na Europa estava acontecendo a expansão imperialista, o que levou à corrida armamentista e resultou na Primeira Guerra Mundial e que logo após acabou culminando na Segunda Guerra Mundial também. E aqui no Brasil a República Velha estava chegando ao fim e dando início à Era Vargas. Inclusive, durante a Era Vargas, em março de 1936, o Graciliano Ramos foi preso sob a alegação de ser comunista e quando ele sai da prisão, depois, lá em 1945, ele se afilia ao Partido Comunista. E no pós-fácil desse livro nós temos menção ao socialismo e ao capitalismo, mas enfim, não iremos falar sobre a posição política do autor, e sim, como incrível é esse livro. Afinal, já dizia George Orwell em seu livro O que é Fascismo e Outros Ensaios. Não gostar da posição política de um escritor é uma coisa, não gostar dele porque ele obriga você a pensar é outra. Pois bem, esse livro conta a história de uma família de retirantes formada pelo pai, Fabiano, a mãe, Sinha Vitória, e os 2 filhos do casal que não possuem nomes. Aqui no livro eles aparecem apenas como filho mais novo e filho mais velho. E por último nós temos aí a cachorrinha Baleia, que é considerada da família. E aqui nesse livro nós temos uma ironia, porque a cachorra, embora ela se chame Baleia, ela era bem magra, ela tinha as costelas à mostra. Então olha só que ironia, né? Que contradição. Mas um ponto que é válido ressaltar é que ela tinha esse nome porque lá no Nordeste as pessoas tinham o costume de pôr nomes de peixes em cachorros, porque assim evitava a doença conhecida como hidrofobia, ou popularmente chamada de raiva. Esse livro é narrado em terceira pessoa e a cada capítulo conhecemos mais sobre cada personagem. E aqui nós vamos encontrar uma linguagem direta, enxuta e literalmente seca. E é exatamente isso que nos faz conectar com os personagens, com os sonhos de cada um deles e com a história em si. Algo que vale ressaltar e que é interessante de dizer é que no livro nós teremos pouquíssimo diálogo entre os personagens, isso porque eles não sabem se expressar, não conseguem e não sabem se comunicar, ou seja, eles não sabem dialogar. Pois bem, temos aqui essa família de sertanejos que estão fugindo da seca, e aí no meio do caminho eles acabam matando o papagaio de estimação deles para poderem se alimentar. E o Fabiano, para não ficar com aquele peso na consciência, ele alega que o papagaio nem sabia falar, nem sabia se comunicar. Mas o engraçado disso é que ele e nem a família também não sabiam. Eles encontram uma fazenda aparentemente abandonada, ali eles se instalam e começam a imaginar um futuro muito feliz. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinha Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A fazenda renasceria e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria o dono daquele mundo. Mas logo esses planos vieram por água abaixo e literalmente. Apostaram-se da casa porque não tinham onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raízes de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecer os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito.
O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aqui nós teremos um personagem que será mencionado com frequência, que é o Seu Tomás da Bolandeira. Isso porque o Fabiano gostaria de ser igual esse senhor, ele gostaria de saber falar como esse senhor. Então, o Seu Tomás da Bolandeira vai servir como uma espécie de inspiração para o Fabiano. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos, precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de Seu Tomás da Bolandeira. Coitado, para que lhe servira tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. E o mais engraçado é porque o Fabiano questiona o que adiantou o Seu Tomás da Bolandeira ser tão inteligente e, no final, morrer por causa do estômago. Fabiano se considerava como um bicho e não como homem. E ele nutria as esperanças de que um dia os seus filhos pudessem ir à escola e poderiam questionar sobre as coisas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. O Fabiano ele era viciado em jogo e aconteceu uma pequena confusão e ele acabou xingando a mãe de um policial. E aqui no livro esse policial é chamado de policial amarelo. O Fabiano ele é levado preso e apanha simplesmente por não saber se expressar. Assim ele acreditava. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele. Vivia trabalhando como um escravo, desentupia o bebedouro, consertava cercas, curava os animais, aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem. Podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? E esse episódio, de certa forma, vai traumatizá-lo e despertar nele um desejo de vingança. Ele vai querer ceifar a vida desse policial amarelo e ele vai até ter uma oportunidade para fazer isso, mas aí depois ele diz, governo é governo. Afinal, o que ele poderia fazer? Governo é governo, não é mesmo? Aqui o Fabiano ele vai acumular uma dívida gigantesca com seu patrão, e sim, a Vitória era boa em fazer cálculos, ou seja, ela era mais inteligente do que o Fabiano. O Fabiano recebe o salário, ele percebe que é uma mixaria e que não batia com os cálculos de Sinhá Vitória. E olha só, no dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio, notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Não se conformou, devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor. Via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passara a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria. O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amanheceu. Bem, não era preciso barulho não. Bruto sim senhor, mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher, provavelmente devia ser ignorância da mulher. Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam juro. Que juro? O que havia era safadeza. Ladroeira. E basicamente Fabiano nunca conseguirá pagar essa dívida. Aqui tem uma parte bem interessante que é quando o Fabiano menciona sobre os impostos. Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca, longe. Num dia de apuro recorrer ao porco magro que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do Natal, mataram antes do tempo e fora vendê-lo na cidade. Mas o cobrador da prefeitura chegara com o recibo e atrapalharam-o. Fabiano fingira-se desentendido, não compreendia nada, era bruto. Como o outro lhe explicasse que, para vender o porco, devia pagar imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco. Havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultaram-o e Fabiano se encolhera. Bem, Deus o livrasse de história com o governo. Julgava que podia dispor dos seus troços, não entendia de imposto. Um dia um homem faz besteira e se desgraça, pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente. Conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia.
Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno e verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também, e para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Agora não criava porco e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. Arrancavam-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia, pois não trabalharia mais, ia descansar. Algo curioso a respeito do Fabiano é que ele tinha medo das pessoas e ele desconfiava de todo mundo. Não gostava de se ver no meio do povo, falta de costume. Às vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, entendiam outra, e lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega, o único vivente que o compreendia era a mulher. Nem precisava falar, bastavam os gestos. Sim, a Terta é que se explicava como gente da rua. Muito bom a criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele não tinha, se tivesse, não viveria naquele estado. Ou seja, Fabiano acreditava que a culpa dele viver naquela penúria era porque ele não sabia se comunicar, ele não sabia se expressar. Logo, ele não tinha armas para se defender. E esse trecho me fez lembrar da Juliette, que participou do BBB. Ela, uma mulher nordestina, tudo que dizia era questionada e as pessoas não conseguiam compreendê-la. Assim, a Vitória tinha um sonho de dormir numa cama. Eles dormiam numa cama de varas, o que era completamente e totalmente desconfortável. E ela acreditava que o dia em que ela dormisse numa cama seria o dia em que a vida deles iria melhorar. Tem um trecho aqui que eu achei bem legal, engraçado e ao mesmo tempo triste também, que diz o seguinte: agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar o canudo de Taquari, cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada, que passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o cuspo alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de saliva, inclinou-se e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas, inutilmente. O resultado foi secar a garganta. Ergueu-se desapontada. Besteira, aquilo não valia. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu costumava fazer esse tipo de associação quando eu queria ganhar alguma coisa dos meus pais. Como, por exemplo, se eu conseguisse fazer tal coisa é porque minha mãe vai me dar esse presente aqui no dia do meu aniversário. Trazendo um exemplo na prática pra vocês, é tipo assim, se eu conseguir abrir esse marca-texto é porque, sei lá, eu vou ganhar um livro de presente da minha mãe, sabe? Tipo, enfim, gente. Nós temos o filho mais novo, que ele tem ali o Fabiano como inspiração pra vida dele. Ele é grande fã, grande admirador do pai. É tanto que quando ele crescer, o desejo dele é se tornar igualzinho ao pai. O filho mais velho, ele é bem questionador, ele tem vários questionamentos e certo dia ele ouve a palavra inferno e ele não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim. Aí ele vai perguntar para a mãe sobre isso, assim a Vitória logo se irrita e dá uns cascudos nele. E aí nós temos a protagonista dessa história, que é a cachorrinha baleia. Porém, ela acaba contraindo uma doença e o Fabiano decide matá-la. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra ali em vários pontos, as costelas avultuavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. E basicamente o que o Fabiano faz ali é uma espécie de eutanásia. Tem um trecho aqui que eu não vou ler para vocês, porque vocês precisam ler esse livro, mas é um trecho na qual a cachorrinha baleia, ela narra como que ela imagina que seja o paraíso. Enfim, teremos uma nova seca e a família decide fugir novamente. A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a Vitória benzia-se, tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco de copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato, e Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido. Combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família sem se despedir do amo.
Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada, só lhe restava jogar-se ao mundo como um negro fugido. O final desse livro é bem otimista e nos traz esperanças de um futuro melhor. Afinal, o mundo é grande. Por que não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e dominou-o. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos, como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande. Realmente, para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande, e marchavam meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sim a Vitória e os dois meninos. E assim como Fabiano, Sim a Vitória e os dois meninos, que nós também possamos vencer as dificuldades da vida, seja elas quais forem. Por fim, esse livro retrata e relata a crueldade da fome, da seca, a do sistema, do governo, que é representada pelos personagens do policial amarelo e do patrão. Infelizmente, nós não temos como negar a existência da violência policial, mas é importante a gente não generalizar, porque em todo setor sempre haverá pessoas honestas e do bem. E também haverá pessoas corruptas e violentas e que abusam do poder para humilhar e violentar outras pessoas. O patrão representa os impostos, ou seja, Fabiano vai trabalhar para poder tentar pagar os juros que deve ao seu patrão. E traçando um paralelo, nós trabalhamos, né, e o nosso salário, uma boa parte dele, é para pagar os impostos. Algo presente nesse livro e que é importante fazer uma ressalva é em relação ao analfabetismo. O Brasil é um dos piores países no ranking mundial de educação e mesmo com tantos investimentos, o Brasil ainda está entre os países com o maior índice de analfabetismo. E as pessoas não alfabetizadas, elas ficam mais às margens da sociedade e na maioria das vezes elas não possuem tantas oportunidades assim. Esse não foi o tipo de livro que me fez chorar. Muitas pessoas dizem que ao ler esse livro se sentiram muito emocionadas e choraram horrores, mas isso não aconteceu comigo. E assim, eu não chorei, mas eu refleti, o que vale bem mais pra mim, porque às vezes a gente chora lendo um livro porque ele foi feito pra você se emocionar, ele foi feito pra te fazer chorar. E Vidas Secas, ele não foi escrito pra te fazer chorar ou pra te emocionar. Ele foi escrito para te fazer refletir, para te fazer pensar. Ao finalizar a leitura, eu refleti bem mais do que quando eu estava lendo o livro em si. Quando eu finalizei, que eu fiquei matutando, eu fiquei pensando, refletindo. E, meu Deus. E esse livro, ele é árido, ele é seco. E ele te faz refletir, ele te faz pensar e ele te faz se colocar no lugar do outro e entender e enxergar as necessidades do outro. E por fim, leiam Vidas Secas. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e também de se inscrever no canal caso não for inscrito. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!